Sejam muito bem-vindos. O tema que eu vos trago hoje é então referente às perspectivas que nós podemos ter em torno do próximo ano. 2020 foi um ano muito específico, muito atípico até, e certamente que as consequências, aquilo que nós assistimos ao longo deste ano, irá também prolongar-se um pouco até 2021. E será então à volta desse tema que nós vamos abordar a apresentação de hoje. Portanto, para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique Tomé, analista aqui nos escritórios da XTB Portugal, e vamos então dar início à nossa apresentação. Portanto, começando aqui pelos principais destaques para esta semana, uns que já aconteceram e outros que ainda estão aqui para surgir. Portanto, tivemos aqui em grande destaque o facto de na semana passada termos assistido a um NFP mais fraco do que era previsto. Temos também assistido ao euro-dólar bastante forte, portanto aqui ultrapassar a grande barreira dos 1.20, aqui um marco que foi a última vez que o preço esteve nessa zona foi em 2018. Tivemos, aliás, na semana passada, a reunião da OPEC a desviar um pouco as intenções que os investidores estavam a apontar. Portanto, em vez de se antecipar ou em vez de se estar à espera de um corte na produção de petróleo, acabou por surgir o inverso e a OPEC acordou aqui em aumentar gradualmente aqui os níveis de produção. Também, para além destes aspectos todos, temos a Bitcoin e os altcoins aqui a manterem-se um pouco pressionadas, sendo que têm tido movimentos bastante expressivos, mas não nos últimos tempos não têm seguido aqui uma tendência muito clara. Portanto, nós não podemos considerar que o preço, independentemente das recentes quedas, esteja numa fase de correção, mas também não podemos estar a considerar que a tendência, pelo menos a curto prazo, seja de alta. Portanto, nós temos tido aqui movimentações muito lateralizadas no que diz respeito à Bitcoin e também nas altcoins. O calendário desta semana fica marcado pelo isto foi no dia de ontem, pelas decisões das taxas de juros no Banco do Canadá, que as taxas ficaram inalteradas, tal como o mercado já previa, e o dia de hoje, um dia também bastante importante aqui a nível mais macroeconómico para a zona euro, portanto, BCE aqui em destaque, com as taxas também de juros, que é expectável que fiquem inalteradas, mas também aqui referente à política monetária que o BCE poderá apresentar e também de notar que em novembro o BCE tinha manifestado a intenção de aplicar novos estímulos à economia em dezembro. Ora, estamos agora em dezembro, no início, sensivelmente dezembro, e isso poderá ser anunciado na reunião de hoje. Vamos ver se isso se concretiza ou não, mas certamente que será um dos principais destaques do dia de hoje e também enquanto estamos aqui então a gravar a nossa apresentação. Portanto, recentemente temos assistido aqui a um mercado bastante forte, um mercado bastante altista, nomeadamente e em particular no mercado norte-americano. Ainda esta semana, ao longo desta semana, assistimos ao Dow Jones, assistimos ao S&P a registarem novos máximos históricos e, de facto, todos os medos, todas as consequências, e aliás, a pandemia está-se a alastrar agora há relativamente pouco tempo no mercado norte-americano e parece que esses avanços da pandemia, parece que também todas as consequências económicas acabam então por ficar um pouco ignoradas aqui e não se reflete bem no preço do mercado. Ora, nós temos aqui assistido a um mercado bastante altista e temos aqui assistido a vários movimentos disso. Se olharmos aqui para o gráfico, conseguimos ver exatamente isso. Portanto, através aqui do gráfico nós conseguimos exatamente ver isto. Reparem aqui que este gráfico tem mais de 50 anos e está aqui a evolução do S&P ao longo desses 50 anos. Portanto, reparem que a última grande correção que nós assistimos foi na crise de 2008 e atingindo aqui o fundo em 2009 e de facto até lá, mesmo com a reação em baixa
no início da pandemia, no pico da pandemia, no primeiro pico, nós não temos assim uma correção muito significativa em comparação com os outros movimentos anteriores. Portanto, de facto, o mercado está bastante pressionado em alta. É um facto que a pressão toda parece também ser, acaba por ser um pouco ignorada, mas isto poderá aqui causar, à medida que o preço vai, e tomando aqui como referência o S&P, mas à medida que o preço vai aqui aproximando-se e de forma gradual atingindo e marcando aqui novos máximos históricos, certamente que há aqui uma pressão muito forte dos vendedores e os compradores aqui ficam demasiado expostos, e isto realmente poderá desencadear algumas correções um pouco mais fortes, a que a nível técnico nós não conseguimos justificar, até porque estando aqui em máximos históricos nós não temos acesso a informação do preço, portanto não temos aqui, é tudo novidade quando estamos em máximos históricos. Portanto, está aqui o gráfico, este gráfico é bastante interessante, mostra então aqui a evolução do S&P, aqui também nomeadamente com as correções que têm surgido e depois também com as sucessivas reações após essas correções. Eurodólar, que tem continuado aqui muito forte, aqui continuado um rally muito forte, e reparem aqui que temos tido aqui uma margem de progressão muito grande. Portanto, nós temos aqui vários fatores interessantes a acompanhar em relação ao euro-dólar. O facto de termos aqui uma situação muito idêntica ao rally que aconteceu em 2018. Portanto, aqui neste período aqui, quando conseguimos romper, quando o preço conseguiu romper esta zona de consolidação que durava 2 anos, em que depois deu início aqui ao novo movimento de alta, e que muitos analistas e bancos de retalho e de investimento especulavam que quando o preço estava aqui nesta zona pudesse então continuar a tendência de alta, mas verificou-se que isso acabou por não acontecer e nós voltámos aqui aos mesmos níveis de 2014, 2017, portanto aqui a não dar seguimento à tendência de alta. Contudo, parece que ao longo dos últimos meses, ao longo também dos últimos anos, último ano, temos estado aqui a assistir ao movimento de alta, e reparem que esse movimento de alta intensificou-se ainda mais à medida que o preço foi formando aqui esta zona de consolidação, zona esta que durou sensivelmente 4 meses, e após o rompimento dessa zona de consolidação nós temos aqui um movimento muito forte do preço. Portanto, reparem aqui que este bullish momentum, e se colocarmos este bullish momentum em perspectiva, portanto, é expectável que possa surgir apenas com base na componente técnica, mas é expectável que possa surgir ainda um movimento muito superior, ou pelo menos aqui um teste a estas zonas que foi marcada anteriormente em 2018. Portanto, o que justifica efetivamente aqui o novo bullish momentum é aqui o rompimento desta zona de consolidação que durava aqui 4 meses. Contudo, se olharmos aqui para o cote, se olharmos aqui para o posicionamento especulativo, conseguimos ver também que já teve aqui em níveis bastante extremistas. Neste momento estão apenas em níveis altos, ou seja, indica que mesmo que surja aqui uma continuação do movimento de alta, nós não estamos assim tão expostos, não estamos assim tão pressionados aqui no que diz respeito aos vendedores. Reparem que quando o preço esteve aqui em níveis extremos, o que é que coincidiu? Coincidiu aqui com esta zona de consolidação, e também este foi um dos motivos pelo qual não assistimos aqui a um euro-dólar muito mais forte depois deste forte rally também que assistimos. E reparem também aqui neste tipo de padrão. Portanto, o preço inicia um bullish momentum, recupera um pouco, em vez de recuperar de uma forma mais corretiva em baixa, opta assim por escolher aqui uma forma de corrigir mais lateralizada. E, efetivamente, foi isso que nós tivemos aqui, foi isto que aqui tivemos também, e depois parece que estamos aqui, portanto, aqui na terceira fase do bullish momentum, e que poderá abrandar, talvez aqui junto dos máximos de 2018. Portanto, muito interessante a nível técnico, também muito interessante aqui o posicionamento especulativo, que neste momento está, mesmo que esteja aqui em níveis altos, está aqui a aliviar um pouco, e portanto isto aqui acaba por dar até mais alguma margem para o euro-dólar continuar então a valorizar. Outro aspecto interessante é o facto do mês de dezembro, normalmente também é dos meses menos voláteis que nós temos acesso, excepto o de agosto,
mas para o mercado cambial acaba por ser até vantajoso, porque estas primeiras 2, 3 semanas do início do mês acabam por ser um pouco mais voláteis para compensar também depois o fim do ano. E de facto aqui euro-dólar poderá beneficiar com essa volatilidade e poderá aqui vir a intensificar um pouco mais o movimento de alta. Portanto, aqui vários fatores a considerar e a colocar aqui a tese de que a tendência de alta poderá ser para continuar. Outro aspecto também bastante interessante e que certamente que será algo que nos irá acompanhar não só o final deste ano, mas também o prolongado próximo, que é a relação aqui das matérias-primas. Matérias-primas que têm vindo a ser dos principais prejudicados dos efeitos da pandemia, isto também devido aqui à falta de mobilidade nas várias economias. Portanto, as medidas de confinamento acabam por fazer com que o nível de procura, nomeadamente do petróleo, seja muito mais baixo. E aqui a matéria-prima, e nós vimos aqui os contratos futuros do petróleo a atingirem pela primeira vez na história valores negativos, também devido, lá está, às medidas de confinamento. Ora bem, há relativamente pouco tempo, há cerca de uma semana e meia, a OPEC realizou aqui uma reunião para decidir aqui as cotas de mercado e veio aqui a perceber-se que apenas 10 dos membros que fazem parte da OPEC é que estão a cumprir as cotas estabelecidas. Por outro lado, ainda há alguns membros que não cumprem com os níveis de produção acordados. Mesmo com o aumento de produção que será revisto todos os meses, mesmo assim há países ainda que não cumprem com esses requisitos. Mais aqui de destacar, reparem que aqui no gráfico nós conseguimos ver que o único momento do ano em que todos os membros da OPEC estiveram próximos de valores semelhantes foi de facto aqui no pico da pandemia. Portanto, aqui no pico da pandemia, aqui no pico do aumento das restrições a nível mundial, que fez com que a cotação do petróleo e aqui a produção também baixasse radicalmente, também devido à falta ou não procura por parte desta matéria-prima. Portanto, aqui foi o único momento em que os valores estiveram tão próximos, sendo que, reparem que agora a curto prazo parece que estamos aqui mais próximos disso. Antes disso, tinha havido aqui uma grande discrepância entre a cota acordada e aqueles países da OPEC, os membros da OPEC, que não estão a cumprir a tal cota. Portanto, acaba por haver aqui um equilíbrio, esta queda toda acaba por criar até, de certa maneira, um pouco irónico, mas a criar aqui um equilíbrio nos níveis de produção. Portanto, a OPEC também pode ter tido esta medida de aumentar gradualmente aqui a cota de produção do petróleo por dois motivos. Em primeiro lugar, para equilibrar também os membros em que as cotas são muito mais baixas do que aqueles que não estão a praticar, e também, uma vez que há aqui novos avanços e avanços positivos em torno das vacinas, aliás, nós podemos especular que a curto e médio prazo, haja aqui um retomar da normalidade económica e da atividade económica, e isso faz naturalmente que os níveis de procura de petróleo aumentem também. Também temos que notar que estamos numa fase em que a parte da sazonalidade, estes que serão os próximos meses mais frios do ano, acabam por também levar a um aumento desta matéria-prima, uma vez que é utilizada a nível de aquecimentos e entre outras coisas. Portanto, por outro lado, a nível de inventários do petróleo, o que é que nós aqui temos? Portanto, espera-se que os inventários neste último trimestre, que termina agora em dezembro, diminua. Portanto, isto também é reflexo da procura, não só do retomar, ou possível retomar económico, mas também da procura devido à sazonalidade, devido ao clima aos meios de aquecimento que requerem petróleo, entre outras coisas. Mesmo assim, com o aumento gradual aqui da produção de petróleo,
parece que existe aqui essa possibilidade dos inventários baixarem. Portanto, não, nem sequer se põe aqui, não há aqui nenhum conflito entre estas duas medidas. Estas medidas podem também reduzir os inventários, e aliás, estas medidas, pelo que está aqui feito, está aqui dito no report, parece que poderão aqui reduzir os inventários e ajudar aqui a redução dos inventários de petróleo, uma vez que também há esperanças, como tinha dito, do retomar da atividade económica. Portanto, o retomar é gradual, mas há essa esperança. A Bloomberg ainda vai um pouco mais longe e aponta aqui para também um equilíbrio no mercado do petróleo a partir deste último trimestre, ou seja, aqui ainda 2020 e depois estender-se aqui ao longo de 2021, aqui um equilíbrio que não se tem notado há muito tempo. Também a Bloomberg e o Goldman Sachs, portanto, apontam aqui expectativas um pouco otimistas no que diz respeito ao preço do barril, do crudo, onde a Bloomberg avança que o crudo será negociado entre os $50 ao longo de 2021 e o Goldman Sachs aqui a apontar para os $65 o barril aqui até ao final de 2021. Portanto, será um valor na medida até bastante consensual, e é o facto de termos assistido aqui a fortes quedas nos preços do petróleo também, que há necessidade de haver aqui umas correções um pouco maiores. É um facto que nós já assistimos aqui a fortes recuperações, mas poderá ainda haver, uma vez que essas recuperações ainda não foram motivadas muito pela componente fundamental, poderá haver aqui agora a conjugação da componente fundamental para ajudar aqui a impulsionar um pouco mais o nível do preço do petróleo, sendo que pouco provável será que voltemos a assistir assim tão depressa a cotações do petróleo na casa dos $80, 90, portanto, até porque nós estamos a assistir a uma transição para as energias também mais renováveis, e isso de facto faz aqui com que os níveis de petróleo não venham a atingir os valores que tínhamos assistido anteriormente. Portanto, a nível então de 2021, o que é que nós podemos esperar a nível económico? Portanto, 2021 vai ser muito fruto das consequências e de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo de 2020. Consequências essas, consequências macroeconómicas. A OCDE aponta aqui para vários forecasts, portanto, naturalmente, se olharmos aqui para o gráfico, conseguimos ver que 2020 é um ano bastante negativo a nível de crescimento do PIB em várias economias, nas economias globais. Curiosamente, temos aqui o único país a registrar um crescimento do PIB, um crescimento modesto, mas aqui a registrar um crescimento na casa dos 1,8, que é a China. Portanto, a China que foi o primeiro afetado pela pandemia e onde também surgiu o surto do coronavírus. Contudo, também foi o país que conseguiu desenvolver mecanismos para se salvaguardar mais depressa. E nós temos assistido, principalmente o continente europeu, também os Estados Unidos, a serem dos principais prejudicados no meio de toda a pandemia. Portanto, aqui a China a sair com um ano, a conseguir atenuar aqui bastante as perdas e, de facto, aqui a chamar a atenção por parte dos investidores e também os mercados emergentes aqui a ganharem algum terreno. Perspectivas para 2021 e 2022, reparem aqui que os crescimentos não são assim muito fortes. Estamos aqui em 2021, onde algumas economias apresentam crescimentos muito mais fortes, novamente destaque para a China, mas os restantes aqui a ter crescimentos modestos. Olhando para 2022, reparem também que esses crescimentos seguem a um ritmo bastante modesto, portanto aqui de facto ainda vai levar alguns anos para que se volte a retomar a um ritmo que volte a retomar aqui um ritmo mais acelerado do crescimento do PIB. Portanto, estas consequências aqui de 2020 ainda são um pouco difíceis de medir, mas certamente que terão aqui impacto em vários anos. Reparem também que aqui, só olharmos aqui para os gráficos, nós conseguimos ver que aqui no caso da China, portanto, aqui há uma grande perspectiva de crescimento em 2021, mas depois em 2022 já entra aqui na média dos restantes países e zona euro, portanto aqui, e até mesmo com o G20,
e, portanto, aqui a mostrar que poderá aqui haver outros fatores que poderão aqui influenciar também no crescimento chinês. Olhando aqui para os dados do PMI, portanto, os dados do PMI são extremamente importantes, o PMI industrial e o PMI de serviços, porque o PMI representa 20% do PIB nacional de uma economia. Portanto, só este indicador, retirando os restantes, mas só este indicador tem logo um peso de 20% no PIB, o que é muito, muito, muito importante. Portanto, olhando aqui para o gráfico, nós conseguimos, e aliás, do gráfico do lado direito, nós conseguimos ver aqui que, e tanto do lado direito como do lado esquerdo, nós conseguimos ver aqui estas grandes quedas no valor do PMI, mas devido aqui ao início da pandemia, e claro que apanhou aqui a economia desprevenida. Contudo, recentemente nós até assistimos, agora o mês de novembro também registrou aqui umas ligeiras quedas, mas foram apenas ligeiras, portanto não tem aqui qualquer não tem aqui qualquer significado. Reparem também que enquanto os valores se mantiverem acima dos 50, nós podemos esperar, ou à partida nós temos aqui uma economia saudável, portanto, ou pelo menos referente a esse mês saudável. Portanto, quando o valor está abaixo dos 50, quer seja isto no PMI industrial ou no PMI de serviço, aí sim já temos que ter um pouco mais atenção e perceber de facto o que é que se está a passar, quais é que são os motivos pelo qual está aqui a influenciar os PMIs de forma tão negativa. Mas nós temos estado aqui a assistir a uma recuperação, agora no mês de novembro um pouco mais, um pouco menos acentuada, mas continua aqui a registrar a recuperação. O PMI industrial também fica aqui influenciado pela forma positiva, pelo facto de poder aqui retomar os níveis de produção e, portanto, aqui os níveis de produção não, peço desculpa, os níveis de exportação, que isto aqui também revelam aqui um aumento, ou o retomar aqui da atividade económica, que certamente que levanta aqui muitos setores que têm estado aqui mais parados e mais prejudicados. Portanto, aqui, sem dúvida que as exportações acabam por influenciar de forma muito positiva nos PMIs industriais. Olhando aqui para um tema, e um tema que é bastante sensível, este tema chama também a atenção, que acaba por ser dos fatores, os PMIs são extremamente importantes, mas a dívida também é extremamente importante. Ora, se já tínhamos registrado níveis elevados de dívida no passado, antes da pandemia, bom, agora com todas as intervenções que temos assistido, quer seja do Estado, governos ou bancos centrais, bom, nós naturalmente temos aqui um aumento muito significativo do crescimento da dívida. Ora, isto não é bom, não é nada bom, até porque se olharmos para o gráfico, nós conseguimos ver que há aqui países com a dívida muito, muito elevada. É o caso da Alemanha, aliás, o caso dos principais países da zona euro, também temos os Estados Unidos que têm das maiores dívidas do mundo, que é conhecido para todos, mas aqui a elevar muito. Só para ter a noção, os Estados Unidos neste momento, a relação entre o PIB e a dívida, e o crescimento do PIB e a dívida, portanto neste momento a dívida representa 140% do PIB, portanto aqui a níveis muito assustadores, e não nos podemos esquecer que os estudos indicam que a partir de 90% da dívida, dívidas acima de 90% já são prejudiciais para o crescimento económico. Ora, repare aqui, os Estados Unidos têm aqui uma dívida muito, muito forte, e não só os Estados Unidos, todos os outros, mas os Estados Unidos como grande potência mundial, aqui a estar extremamente exposto. Isto aqui, naturalmente, que este aumento é justificado pelas fortes intervenções e estímulos económicos, mas as dívidas elevadas já existiam anteriormente e antes da pandemia. Portanto, aqui também a revelar algumas fragilidades que já existiam antes. Aqui as empresas continuam relutantes sobre investir. Portanto, aqui ainda existe algum medo por parte dos empresários, por parte das empresas, em investir. As intenções de investimento melhoraram recentemente, mas permanecem em níveis muito baixos. É visível também que as empresas têm estado aqui
acumular grandes fluxos de dinheiro em caixa. Portanto, aqui tem de facto tem de facto estado aqui a acumular muito capital em que está parado, e se não houver capital em circulação na economia, acaba por não gerar riqueza. E, portanto, esse é um dos principais problemas. Nós estamos a ver grandes empresas com grandes níveis de capital acumulado, onde de facto não estão a gastá-lo, não estão a investi-lo, e gastar, quer seja isto a nível particular, quer seja a nível empresarial, é o que movimenta a economia. E se não houver gastos, se não houver pessoas a gastar, é natural que então não haja aqui desenvolvimentos. Outra coisa também que é de notar, que é o facto do desemprego, o desemprego de longa duração está a aumentar também. Portanto, aqueles desempregos que inicialmente que foram ocorrendo ao longo da pandemia, que eram considerados temporários, muitos deles tornaram-se efetivamente prolongados. Portanto, desempregos de longa duração, e que isso também não é nada benéfico, e também revela o facto das empresas não estarem a querer recuperar mão de obra no seu setor. Portanto, isto aqui revela não só o investimento como nós já o conhecemos, mas também o investimento em mão de obra está aqui em níveis muito baixos. A nível de inflação, a inflação também é um dos temas mais falados ao longo deste ano, e aliás, daqueles temas que têm preocupado também bastante os investidores. Ora, os níveis de inflação estão muito baixos, especialmente na zona euro. Contudo, o mercado, ou os analistas, não esperam que exista aqui uma recuperação, ou que não exista aqui uma grande recuperação dos níveis de inflação, pelo menos no curto prazo. Mas estas medidas podem acrescentar alguns riscos associados no que diz respeito à desinflação, o que seria muito prejudicial para a economia. Por outro lado, também a pandemia fez com que muitos negócios tivessem que fechar. Negócios esses que envolvessem produtores também tivessem que limitar os seus investimentos. Novamente, o facto de haver produtores particulares ou empresários a nível cooperativo com muito dinheiro em caixa, se, hipoteticamente falando, se houvesse aqui um nível de procura muito elevado, um nível de procura muito, muito elevado, de forma contínua, ora bem, isto podia criar aqui consequências bastante negativas. Isto pode ser comatado com várias coisas, que é o facto de não nos podemos esquecer que nós estamos, é expectável que o próximo ano seja igualmente reforçado aqui com medidas de estímulos à economia, mas também será o próximo ano adicionalmente reforçado pela reabertura da atividade económica. Ora, se nós assistimos ao fenómeno de que, a partir desse ponto, os níveis de procura começarem a aumentar de forma muito exponencial, bom, então o que nós podemos estar a assistir, ou o que podemos ver, é um aumento muito significativo no nível dos preços dos bens e serviços, e isso faz com que a inflação dispare completamente. E, ora bem, isso não é aquilo que nós queremos que aconteça, pelo menos dessa forma. A chave aqui, e de jeito aqui para concluir também, a chave aqui é, na verdade, conseguir criar aqui um equilíbrio sem que não haja nenhum fator, nenhum indicador económico que se destaque muito, mas sem que haja aqui um equilíbrio e que haja aqui um crescimento ou uma evolução gradual do retomar de, pelo menos, aquilo que nós nos encontrávamos antes da pandemia. A questão da dívida certamente que será um dos principais desafios dos governadores e dos bancos centrais, mas que os outros fatores, os outros pontos todos que são um pouco mais fáceis de resolver, pelo menos no curto prazo, certamente que terão de ser feitos de forma muito cuidadosa, e também para que se mantenha então o tal equilíbrio. Bom, da minha parte é tudo. Resta-me então desejar-vos a continuação de uma boa semana e boas trades.